Olá pessoal, tudo bem? Espero que estejam todos com saúde, que os familiares estejam bem diante desse momento tão difícil que a gente vem passando, né? Meu nome é Thaís, eu sou trabalhadora aqui da Casa Espírita e hoje eu venho conversar com vocês sobre um tema que eu considero muito importante para nós. Eu sou muito grata por todas as chances que eu tenho de conversar um pouquinho, de falar sobre temas que tenham uma aplicação prática para nós, né? No nosso dia a dia, na nossa encarnação. Esses estudos que nos convidam a essa reflexão sobre como nós estamos aproveitando essa oportunidade tão importante para nós, que é a oportunidade de estar encarnado. E o nosso tema de hoje tem tudo a ver com isso, como a gente vai ver daqui a pouquinho. Nesse mês de dezembro, nós estamos nos pautando no livro Jesus e a Atualidade, que é uma psicografia do Divaldo, ditado pelo espírito de Joana de Ângeles. E eu optei por trazer aqui hoje uma conversa sobre o capítulo 8, que se chama Jesus e o Dever. Então nós vamos conversar um pouquinho sobre esse nosso tema. Bom, nesse texto, Divaldo, da psicografia do Divaldo, nós temos um trechinho que traz uma passagem que está lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 21, versículos 28 a 32. E eu vou trazer essa reflexão primeiro do Evangelho de Mateus para nós. E a gente vai ver como que ela casa com o que a gente está aqui se propondo a estudar. Bom, então qual é essa passagem? Nesse momento, Jesus está com os discípulos e ele conta uma parábola. E ele diz que um senhor, ele chama seus 2 filhos e diz: vá trabalhar na vinha. O primeiro filho diz que não quer, mas sente remorso e vai trabalhar. O segundo filho diz: sim, senhor, mas não vai. E Jesus então pergunta: qual dos 2 filhos, o que sentiu remorso e foi, ou o que prometeu e não foi, que agiu dentro da vontade deste pai? E a resposta é o primeiro. Aquele que, mesmo tendo negado, ele realmente cumpre, né? Ele realmente vai. E a gente vai guardar isso para fazer uma associação com o nosso tema de hoje. Bom, quando a gente fala sobre o dever, talvez para muitos já soe aí a sirene de um outro texto, que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, né, de Allan Kardec, no capítulo 17, que se chama Sede Perfeitos, e o texto que chama O Dever. Esse texto, O Dever, ditado pelo Espírito de Lázaro, ele começa, na verdade, com uma frase que diz que o dever é a obrigação moral da criatura para consigo mesmo, primeiramente, e que, em segundo momento, ela é a obrigação moral da criatura para com os outros. Então, nós vamos entender que dever é esse, que obrigação é esta e qual é a relação com essa passagem que Jesus narra, né? Bom, para a gente entender que obrigação moral é essa que nós temos, é importante que a gente volte em alguns conceitos que são base para a gente na doutrina. O primeiro deles é a nossa compreensão de que nós somos espíritos. E somos espíritos que foram criados simples e ignorantes e que vão chegar à perfeição. Qual vai ser o caminho que a gente vai fazer para chegar lá? Bom, quanto a isso não tem regra. Não tem regra no sentido de não podemos afirmar qual é o caminho que cada um vai seguir. Porque esse caminho, ele é traçado por meio do nosso livre-arbítrio pessoal. Então, se eu ajo de acordo com as leis divinas, esse meu caminho fica um tanto mais reto, um tanto mais direcionado ao meu objetivo final de se tornar perfeito, né? De evoluir enquanto espírito. Se eu, ao contrário, acabo tendo escolhas que me afastam das leis divinas, não no sentido de fugir delas, né, mas de ir contra aquilo que a gente tem como orientação,
o meu caminho acaba sendo um caminho um pouco mais sinuoso, um pouco mais aí curvilíneo, né? Com alguns desvios de rota que fazem com que a minha chegada ao objetivo final seja um pouco mais demorada. Mas veja, para nós, com base na lei de progresso, todos nós, independente de quem somos, da condição que estamos, todos nós chegaremos ao destino final, né? Todos nós chegaremos a esse estágio de perfeição. Porém, o caminho é individual, pautado nessas nossas escolhas. Então, todos nós estamos aí, caminhando, buscando essa melhora íntima, buscando essa transformação moral. E bom, quando a gente sabe disso, quando a gente olha para isso, nós precisamos entender o que é que esta vida aqui, encarnado agora, representa para nós nessa nossa trajetória, nessa nossa caminhada. Será que esse momento que a gente está aqui, ele é um descanso na nossa evolução ou não? Ele é de fato um convite a essa mudança e essa modificação. E a gente sabe que ele é muito mais este convite, essas oportunidades. Bom, então vamos pensar sobre isso um pouquinho, tá? Quando nós estamos encarnados, nós nos defrontamos com uma série de experiências, com uma série de situações que vão propor para nós oportunidades de melhora íntima. E quando a gente se propôs a encarnar, se a gente teve essa escolha, e aí vale uma lida na questão 132 do Livro dos Espíritos, que fala sobre o objetivo da encarnação, mas é tema aí para outra conversa, Se nós estamos numa condição que a gente pode escolher vir encarnar e até opinar às vezes em algumas condições, algumas situações, todos nós nos comprometemos com alguns objetivos. As nossas encarnações, elas são pautadas em um objetivo que é essa nossa transformação. Então, por mais que a gente esqueça, quando a gente está aqui encarnado, desperto, por mais que a gente tenha o véu do esquecimento e não se lembre de quais foram exatamente os compromissos que nós assumimos para nós mesmos, todos nós podemos ter certeza absoluta de que somente nos comprometemos com transformações positivas, atuações positivas, atuações no bem. E esse, gente, é o nosso dever que está lá colocado no Evangelho. Veja, o capítulo lá se chama Sede Perfeitos. E ele tem esse texto que chama o dever, que começa dizendo que o dever é a obrigação moral da criatura para consigo mesma. Gente, qual é a nossa obrigação moral conosco, Que obrigação é essa que nós temos? Todos nós temos a obrigação, todos nós assumimos o dever de nos melhorar. Todos nós. Por mais que agora a gente possa achar as provas que nos levem a essa transformação, provas difíceis, por mais que a gente possa achar que a gente não dá conta, todos nós em algum momento assumimos esse compromisso de modificação. E claro, com isso a gente vai ter que lidar com situações que nos colocam à prova dessas circunstâncias, não é mesmo? Então veja, o dever é a obrigação moral que a criatura tem consigo mesma. E eu repito que essa obrigação é a nossa obrigação de transformação. Então todos nós temos esse objetivo aqui encarnados. Se alguém quiser saber, falar, Thaís, por que é que eu encarnei, Qual será meu objetivo? Bom, a gente não pode dizer com certeza o objetivo de ninguém, mas a gente pode dizer que com certeza esse objetivo é um objetivo no bem. E aí, para a gente saber até mesmo com o que a gente se comprometeu a transformar, é preciso que a gente volte lá no Livro dos Espíritos, lá para as questões 919, também conhecida, onde a gente tem ali as orientações sobre o que a gente precisa saber para poder fazer essa reforma íntima, que é conhecer a si mesmo.
E aí, cada um de nós, nesse exercício íntimo de buscar se compreender, de buscar identificar o que já temos de bom, o que ainda temos que melhorar, né? Saberemos, portanto, lá no íntimo, lá na nossa consciência, aquilo que precisamos nos debruçar mais, né? Realmente aí se dedicar a uma modificação. Então é muito pessoal, é muito íntimo, mas todos nós sabemos que coletivamente, né, temos esse objetivo de modificação para melhor. Essa é a nossa obrigação, esse é o nosso dever enquanto encarnados, né? Enquanto desencarnados também, né? Mas vamos focar aqui nesse momento enquanto encarnados. Então vamos olhar para essa situação, para essa compreensão e associar com aquela passagem que a gente comentou que está lá no Evangelho de Mateus, né? Então o Senhor convida os seus filhos a trabalhar. Um diz, não quero, sente remorso e vai. E o outro diz, sim, eu vou e não vai. Vamos entender que esse convite que o Senhor faz ao trabalho seja, na verdade, o convite ao cumprimento do nosso dever. Então, um convite a essa nossa busca pela transformação moral. Quando a gente, então, encarna, nós temos esse convite, né? Nos é feito esse convite, nos é dada essa oportunidade. Vá, Thaís, encarne nessas condições X, Y, Z e busque ser uma pessoa melhor nisso, nisso e nisso. E aí, o que nós dizemos, né? O que será que nós falamos diante dessas situações? Será que a gente falou, sim, Senhor? Ou será que a gente falou, não, eu não dou conta, né? Não, eu não quero. Bom, não importa. O que vai importar mais? Que é a pergunta que Jesus diz, né? Que Jesus faz depois. O que vai importar é o que realmente fizemos, não é o que a gente falou. Então, se a gente se comprometeu com muito, chegamos aqui e não fazemos aquilo, né? Nós não estamos cumprindo com aquilo que combinamos. Nós não estamos agradando, né? Não a Deus, né? No sentido de precisar agradá-lo, né? Nesse sentido, né? Como a gente poderia imaginar, né? Numa interpretação literal. Mas sim, né? Nós estaremos afastando dessa lei de progresso, por escolha nossa, né? É claro que a lei de progresso vai nos empurrar a novas situações difíceis, talvez, que vão nos fazer caminhar para a transformação, né? A gente vai tornar esse nosso caminho um pouco mais sinuoso, mas ainda assim nós sabemos que chegaremos lá na frente. Ou será que nós, diante desse convite de transformação, olhamos para este convite e dizemos, não dou conta, mas chegamos aqui e o enfrentamos de frente? Ou será que estamos numa condição misturada, né? Nós falamos que íamos fazer e estamos aqui buscando. Poxa, que ótimo, né? Que seria se a gente realmente estiver aí, que ótimo será, né? Que a gente vai desencarnar e ter essa compreensão de que a gente se comprometeu e conseguiu. Então vamos entender isso, né, como esse convite de Jesus, essa explicação de Jesus para esse nosso dever. Quando a gente está aqui encarnado, nós estamos diante de oportunidades ímpares de nos dedicar a essa transformação moral. Nós sabemos que a matéria é um instrumento muito poderoso para auxiliar nessa nossa busca por uma melhora íntima. Porque quando a gente está desencarnado, né, nas condições que a gente encontra, nas formas de reunião por sintonia e afins, né, várias das nossas virtudes, vários dos nossos defeitos, das nossas dificuldades, ficam talvez menos latentes, né? Ou seja, mais fácil a gente assumir, né, uma situação de maior paciência, de maior tolerância, pelo envolvimento e pela compreensão que ali nos cerca. Mas lá no íntimo, nós ainda vamos guardar algumas dificuldades que somente aqui encarnados
é que nós vamos conseguir de fato transformá-los, né? Então, a encarnação, a experiência da carne e da matéria, ela é fundamental na caminhada evolutiva que nós vamos percorrer. E aí eu repito, né? Todos nós temos um dever nessa nossa caminhada. E é esse dever que está lá no Evangelho, que é da nossa transformação moral, né? Essa nossa obrigação moral conosco. E qual é então a relação entre este dever e Jesus? Nós vimos a relação com essa passagem, né? Mas qual é a relação maior que nós temos disso? Veja, Jesus ele foi e é ainda para nós um grande modelo, um grande guia. Essa é inclusive a resposta dos espíritos, né? Quando Kardec coloca essa pergunta. Quem é o nosso modelo e guia? E a resposta é Jesus, né? Jesus ele veio à Terra e cumpriu com o seu dever, né? Ah, Thaís, ele estava aqui se melhorando. A gente sabe que na condição que ele já estava, não estava diante dessas situações de necessidade de transformação como nós estamos. Mas ele cumpriu com o papel que ele precisava cumprir, com a obrigação moral que ele tinha de auxiliar, de estender a mão, de orientar. Ele cumpriu com este papel. E nós? E nós? Como nós estamos nos comportando diante dessa nossa oportunidade? Essa é a grande pergunta que pauta o nosso estudo de hoje, né? Essa é uma reflexão que a gente tem que fazer sempre. Logo no início do capítulo, lá no livro da psicografia do Divaldo, ditado pela Joana, eles vão dizer, né, a Joana vai colocar para nós, que é muito comum que quando a gente esteja aqui encarnado, a gente olhe para o mundo e entenda como que o mundo inteiro sirva, né, ou exista para nos servir. Então, tudo gira em torno de nós mesmos, né? Todos nós conhecemos alguém que a gente pode atribuir essa característica, às vezes, né? Falando, olha, a pessoa acha que o mundo gira em torno dela, que todo mundo está aqui para servir a ele, né? E quando a gente olha para isso, a gente percebe, né, para esse comportamento, na verdade, a gente percebe que esse comportamento ele é bem distante do cumprimento do dever. Porque o cumprimento do dever, ele reconhece não que o mundo está aqui ao nosso dispor, mas que nós temos um papel ativo no mundo. E esse papel começa em nós, na nossa transformação. E qual é a grande questão? Em outra passagem, nós temos lá a célebre frase, né, a célebre ensinamento, que diz que a gente é capaz de ver um cisco no olho do outro e incapaz de ver um argueiro no nosso, né? O que é isso? Aqui encarnado, a gente acha desculpas para não enfrentar de frente todas as nossas dificuldades. A gente consegue perceber a dificuldade do outro, mas a gente não consegue reconhecer as nossas próprias. Nós não conseguimos aceitar a nossa necessidade de transformação. E veja, sem reconhecer essa necessidade de transformação, nós não vamos cumprir o nosso dever. Então é preciso que a gente se coloque numa posição de humildade, de aceitação da nossa condição inferior, de aceitação de que nós temos muito a evoluir, muito a buscar, para então entrar num estado de reflexão íntima, capaz de identificar onde é que precisamos nos alterar e, enfim, nos dedicar a essa transformação. Esse é o nosso ponto-chave. Essa é a orientação para nós enquanto vida. E o que nós estamos fazendo, eu repito a pergunta, com essa oportunidade que nos foi dada? Será que nós estamos aproveitando do jeito que a gente colocou aqui, né? Com todas essas situações, compreendendo as nossas dificuldades, nos colocando em situação de humildade e de fato transformando? Ou será que não?
é importante saber que há sempre tempo. E é importante também relembrar uma outra situação, uma outra frase que também já é conhecida de nós enquanto estudantes aí do Espiritismo, que é aquela frase que diz que reconhece o verdadeiro espírita pelo esforço que faz em domar as suas más inclinações. Veja, o verdadeiro espírita, ele não é aquele que se torna perfeito numa encarnação, mas é aquele que se esforça. E nós estamos nos esforçando. E aí a gente pergunta, né? Quem é que vai depois identificar se houve ou não esforço, se houve ou não essa transformação? E a resposta é nós mesmos. Quem vai verificar se a gente cumpriu ou não com o nosso dever? Nós mesmos. É o aguilhão da consciência. E da nossa consciência nada escapa. Porque mesmo quando a gente pensa na situação da gente não conseguir enxergar as nossas próprias dificuldades, né, o nosso argueiro ali, ainda assim lá no íntimo a gente conhece, a gente reconhece o quanto que isso é para nós uma desculpa, um medo, né, um receio do enfrentamento daquela situação. E nada vai fugir da nossa consciência, que conhece perfeitamente as nossas motivações e as nossas dificuldades, não é mesmo? Então veja, né? Todos nós temos esse dever. E aí vamos lembrar então dessa passagem de Mateus, da situação do segundo filho. O segundo filho ele diz: sim, Senhor, vou trabalhar, mas não vai. Vamos pensar nessa situação. Como que ela se encaixaria para nós? Se encaixaria na situação em que nós, antes de encarnarmos, pensamos e olhamos para a nossa vida e dissemos: vamos fazer, vamos buscar essa transformação, eu vou me dedicar a isso. Mas a gente chega aqui e não faz isso. Quando Jesus pergunta, né, quem é que realmente fez a vontade do Pai? Todo mundo indica que foi o primeiro, né? É por isso que quando eu comecei a falar, eu disse que o Espiritismo ele é para nós uma fé ativa. O Espiritismo ele não propõe para nós uma fé exclusivamente aí intelectual, abstrata, né, de contemplação da grandeza e da beleza de Deus. É óbvio que nós contemplamos, reconhecemos a grandeza e a beleza de Deus. Nós temos aí a lei de adoração, que lá no Livro dos Espíritos mostra isso pra gente muito bem, né? Mas nós temos um papel, né? Nós somos chamados ativamente a uma transformação, a uma ação. Nós devemos buscar agir para ser melhor. Não aceitamos, né, ou pelo menos não recomendamos, não referendamos ações que nos distanciam desse nosso objetivo final. Ah, Thaís, mas você disse que esse caminho pode ser mais sinuoso para um do que para outro, né? Pode ser que para um tenha mais desvios, sim, pode ser que as nossas escolhas levem a isso. Mas vejam, a gente tem que tomar muito cuidado com as nossas escolhas. O Espiritismo ele vai nos indicar o caminho mais certo, mais correto, mais liso, né? De realmente seguir diante das leis divinas com foco nessa nossa transformação. Se a gente faz isso, a gente acaba trazendo para nós experiências sempre engrandecedoras, reconfortantes, né? Nós vamos colher coisas boas por plantar coisas boas. Agora, se nós escolhemos aí algumas atitudes equivocadas, nosso caminho vai ficar um pouco mais lento, um pouco mais demorado e vai, por vezes, nos colocar diante de situações ainda mais difíceis, porque a gente colhe o que a gente planta. E se a gente planta algo que nos afasta das leis divinas, a gente vai colher as consequências disso. Então, quando a gente fala sobre Jesus e o dever, né, nesse nosso capítulo 8, que a gente se dispôs a conversar, o que nós estamos falando?
nós estamos falando desse chamado à transformação que nos é feita. E esse convite que Jesus nos faz todos os dias para sermos pessoas melhores. Esse convite que ele não só nos faz, como ele exemplificou. Como ele indicou, né, ser o caminho, ser um modelo. Qual é o nosso dever? Nosso dever é buscar a melhora íntima e também auxiliar os demais. Mas ele começa em mim. Eu não consigo ajudar o outro se eu não me modificar primeiro, se eu não me transformar primeiro. Eu preciso, deste primeiro momento para poder chegar no outro. E como nós estamos nos comportando diante desse dever? Essa é uma reflexão que tem que ficar para nós todos os dias, porque é sempre tempo de recomeçar. É sempre tempo de olhar para dentro e ver as oportunidades e buscar construir essa melhora. É sempre tempo. Não adianta a gente olhar e falar assim, mas já passaram tantos anos da minha vida, eu não fiz nada por mim, agora deixa para a próxima. Não deixa não. Não deixa não. Vamos fazer com todas as oportunidades que a gente tem. Vamos aproveitar. Mas eu já perdi muitas chances. Não tem problema, outras tantas estão aí. A partir de agora, é sempre hora. E nós devemos nos lembrar que quando a gente se dedica a essa atividade de melhora, de transformação, nós vamos ser amparados pela espiritualidade amiga que quer nos auxiliar a cumprir esse papel. Nós não estamos sozinhos. Nós temos aí a orientação, o amparo dos instrutores, dos amigos espirituais. Ela não é uma caminhada solitária. Agora, ela não é uma caminhada fácil. Não é de fato. As encarnações, e São Luís fala isso na Revista Espírita, me fugiu aqui agora o ano, acho que é março de 58, ele fala que as encarnações mais ditosas, elas são sempre tribuladas. Então, quando a gente mais enfrenta dificuldade e mais consegue aí bem sofrer, suportar bem as dificuldades, mais essa encarnação se torna uma encarnação feliz para o espírito. A gente se lembra com mais felicidade. Olhar para as dificuldades e entendê-las como oportunidade de crescimento alivia o nosso peso da caminhada, faz com que a gente consiga ver razão nessa transformação moral. Gente, o cumprimento do dever não é fácil, não é. Ele vai exigir de nós muita abnegação, muita comunhão com a vontade divina, muita aceitação e resignação diante das dificuldades que vão aparecer no nosso caminho. Mas é também este cumprimento que vai nos levar mais perto do nosso objetivo. A estrada é difícil, as encarnações são tribuladas, como diz São Luís, mas é este o caminho que vai nos aliviar lá na frente. Não temos como fugir disso. Podemos escolher uma caminhada mais lenta e com mais aí obstáculos, pedras para superar. Escolha. Ou podemos escolher uma estrada mais livre, um pouco mais suave, mas nem por isso uma estrada que não nos ofereça dificuldades, porque as dificuldades são o que nos faz caminhar para frente, não é mesmo? Então, nesse nosso momento de reflexão, em cima desse texto Jesus e o Dever, gostaria de convidar a todos vocês que façam uma leitura do texto e que façam hoje. Se não forem fazer todos os dias, tudo bem, mas que façam hoje uma reflexão. Respondam, busquem responder com sinceridade no coração de vocês. O que eu estou fazendo em busca da minha transformação moral?
porque esse é um dever, esse é um compromisso que nós assumimos. Nós realmente não nos lembramos qual foi exatamente a nossa promessa, o que foi exatamente que a gente assumiu, mas nós sabemos que foi algo direcionado à modificação para melhor. Então vamos focar nisso, vamos buscar ser melhores cada dia, porque como eu disse, é sempre tempo de chegar um pouquinho mais perto desse nosso objetivo, é sempre tempo de aproveitar mais as oportunidades. Então que a gente neste momento, seja chamada a uma reflexão, como Jesus sempre nos coloca, a fim de que nós nos tornemos aquele primeiro filho que realmente cumpre com o dever. Ainda que a gente possa, num primeiro momento, ter dificuldades, em aceitar o chamado, em aceitar o dever, mas que a gente faça, porque mais do que a palavra de eu vou fazer, eu vou me dedicar à transformação, o que conta, o que vai contar para nós verdadeiramente ao fim dessa encarnação é o que a gente fez, não o que a gente prometeu, o que a gente realmente conseguiu conquistar. Então vamos nos preocupar mais com essa nossa transformação moral, vamos dar mais oportunidades para ela acontecer, vamos refletir mais sobre isso. Esse é o convite que Jesus nos faz, esse é o chamado que Ele nos traz sobre esse nosso dever. Eu convido de novo a todos a essa leitura, assim como do texto do Evangelho, e que neste momento, às vezes de fim de ano, que a gente já está aí um pouco mais disposto a essas reflexões íntimas, que a gente aproveite disso como um grande motivador para sermos melhores. Isso é o que a gente busca, isso é o que a gente quer. Eu agradeço imensamente a oportunidade de estudar um pouquinho esse tema, e de falar aqui um pouquinho, brevemente, tá? E sigo à disposição de todos. Espero que estejam todos realmente, de novo bem, com saúde, que tenham um fim de ano tranquilo e que a gente possa aí cada vez mais estar próximos da vontade divina, da comunhão com esse pensamento. Um abraço a todos, com muita saudade de todo mundo.